Geralmente, as leis se originam de usos comuns, tradições culturais, religiosas. Podem vir, por exemplo, de uma reação legislativa a uma comoção popular. O que mais explica a lei do Estado de Washington, que estipula a viúva deve virar o retrato do falecido contra a parede para fazer sexo com outro homem. A lei reconhece que ninguém nega à viúva o direito de uma vida sexual, porém, retrata o que, em algum ponto da história, se considerou um desrespeito ao ex-marido a viúva ter relacionamento sexual na presença de seu retrato. O fato de algumas dessas leis serem encaradas como piadas se deve ao fato de que essas leis foram retiradas de contexto histórico, de algum passado em que, de alguma forma, elas faziam sentido. Por exemplo, em alguns estados americanos, há leis que obrigam homens a ir à igreja no domingo com sua arma para proteger-se em caso de ataque de índios. Certamente era uma lei justificável na época em que brancos se apropriavam de terras indígenas na força das armas. Elas servem como registros históricos de alguma época do passado. Esse é provavelmente o motivo pelo qual muitas dessas leis não são revogadas. Embora não sejam realmente executadas, se violadas, e algumas são recentes, como, por exemplo, lá no Tennessee tem uma lei em que criminaliza o compartilhamento de senhas do Netflix. Há leis adotadas na Flórida, Alasca, Califórnia, Nevada, Havaí, em que um motorista pode ser multado por dirigir muito devagar. Uma lei federal estipula uma multa de US$ 1 milhão para quem participar de genocídio. Outra lei proíbe a transformação falsa, de previsão do tempo. Nós vamos ver aqui uma seleção de leis que desafiam a imaginação de quem se intriga com a origem de tais leis. Por exemplo, lá no Alabama tem uma lei que é a seguinte: é ilegal a pessoa se mutilar para fugir de um dever. Lá também no Alabama tem uma lei que diz o seguinte: é ilegal a pessoa se esfaquear com o fim de fazer alguém sentir pena. Parece engraçado, né? Lá desse estado tem uma outra lei que diz que é proibido lançar melecas ao vento. No Alasca, tem uma lei que diz o seguinte: é ilegal acordar um urso para tirar fotografia. No Arizona, tem uma outra lei que diz o seguinte: é proibido fabricar imitação de cocaína. Lá também tem uma lei que diz que é proibido fotografar nus antes do meio-dia aos domingos. No Arkansas tem uma outra lei que diz o seguinte: o homem pode bater na mulher no máximo uma vez por mês. Lá também tem uma lei que diz o seguinte: jacarés não podem ser mantidos em baneiras. No estado da Califórnia tem uma lei que diz o seguinte: mulheres não podem dirigir usando roupões. Na Carolina do Norte tem uma lei que diz o seguinte: sexo só é permitido na posição papai e mamãe sem óculos escuros. Lá também tem uma lei que diz que é proibido se cantar desafinado. Na Carolina do Sul tem uma lei que diz que mulheres solteiras não podem comprar calcinhas comestíveis. No estado do Colorado tem uma lei
que diz o seguinte: as catapultas não podem ser disparadas em edifícios. No estado de Connecticut, lá diz que é proibido andar para trás depois do pôr do sol. Na Dakota do Norte fala que é ilegal dormir de sapatos. Na Dakota do Sul, lá diz o seguinte, que é proibido deitar e dormir em uma fábrica de queijos. Bom, não faço a menor ideia do porquê. Lá no estado do Delaware, é proibido vender cadáver sem licença. Na Flórida, fazer sexo com porco-espinho é ilegal. No estado da Geórgia, lá tem uma lei que diz que é proibido amarrar uma girafa em um poste de luz ou de telefonia. No estado do Havaí, é proibido colocar moedas na orelha. No estado do Idaho, é ilegal dar à namorada uma caixa de chocolates com menos de 22,6 quilos. Também lá é proibido pescar sentado no lombo de um camelo. No Illinois é proibido dar o charuto aceso a um animal de estimação. No estado de Indiana, é ilegal ultrapassar um cavalo na rua. No Kansas, lá tem uma lei que diz que é ilegal o uso de mulas para caçar patos. Parece inacreditável, né? No Kentucky, é proibido pintar a grama de vermelho. No estado da Louisiana, tem uma lei que diz que é ilegal gargarejar em espaços públicos. No estado do Maine, tem uma lei que diz que não se pode sair de um avião em pleno voo. Essa é muito engraçada, né? No estado de Maryland, é proibido haver espinhos em qualquer jardim. Lá no estado do Michigan, lá tem uma lei que diz que é ilegal acorrentar um jacaré a um hidrante de incêndio. Em Minnesota, é ilegal pendurar uma calcinha ao lado de uma cueca. No Mississippi, é proibido ensinar outras pessoas o que é poligamia. No estado da Montana, é ilegal transportar um carneiro na cabine de uma caminhoneta sem acompanhante. Já no estado do Nebraska, entre outras leis, tem uma que diz que é proibido pescar baleias. Em Nevada, é proibido colher algas na praia.